Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, essa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Convido você à leitura dos versículos 18 até o versículo 1 do capítulo 4. Então, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18, até o capítulo 4, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos diante da Tua santa palavra. Ela que nos instrui, ela que nos molda, ela que nos estabelece, ela que serve para nós como um crivo, como regra de fé e de prática, não apenas aquilo que cremos, mas a maneira como conduzimos a nossa história, a maneira como fazemos convergir a nossa existência, a palavra a qual nos submetemos, porque é a palavra do Eterno. É a palavra de Deus, é uma palavra que vem do alto, é a revelação da tua vontade para os seus filhos. Palavra essa que o mundo não tem a possibilidade de compreender na sua plenitude, porque nele o Espírito Santo não habita. Mas a nós, o Senhor tem nos instruído e tem nos dado uma revelação e tem nos dado o Espírito e tem nos liderado a toda a verdade. A essa palavra queremos nos submeter uma vez mais essa noite, a esse Espírito. Queremos pedir que nos instrua, e a Ti, Senhor, debruçamos diante de Ti nosso coração, em humildade, reconhecendo que tudo aquilo que o Senhor há de nos dizer é para o nosso bem, para que nossos dias possam prosperar, para que a nossa vida ganhe sentido na sua totalidade. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu começo um sermão como esse, de certa forma, um tanto angustiado, e eu vou te dizer por quê. Porque eu vou lidar com 3 temas, que cada um deles daria uma série de mensagens inteira. Eu vou falar hoje sobre casamento, eu vou falar hoje sobre paternidade e maternidade, e eu vou falar hoje sobre trabalho e carreira. Então daí você vê a minha angústia, porque é difícil falar de 3 dos mais importantes temas da sociedade em 40 a 45 minutos, ou 1h30. Eu estou brincando. 45 mais ou menos. Mas a verdade é que são temas fundamentais. Escolhi como tema dessa reflexão uma sociedade tópica, não uma sociedade utópica. E a gente vai explicar, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. É um jogo de palavras. Não estamos falando de uma utopia, não estamos falando de uma sociedade que não tem seu lugar na história, não estamos falando de uma fantasia, não estamos falando de algo que poderia acontecer e seria um sonho se acontecesse. Não, nós estamos falando de algo que já esteve presente na história e precisa desesperadamente nos nossos tempos, de sociedade líquida, pós-moderna, fragmentada, voltar a existir. E cabe à igreja o chamamento e a responsabilidade de trazer então de volta esses valores de uma sociedade possível, não de uma sociedade imaginária, mas de uma sociedade de restauração,
uma sociedade de reconciliação, uma sociedade unificada, uma sociedade que promove esperança em meio a um mundo desencantado. Agora, queria começar com alguns dados do IBGE, dados oficiais do IBGE, apenas sobre a questão de casamento, sobre essas novas configurações familiares. Não vamos falar só sobre isso, mas vamos começar falando sobre isso. É dito que o brasileiro está se casando menos, se divorciando mais e decidindo ter menos filhos. Essa é a fotografia da sociedade brasileira projetada nas estatísticas do Registro Civil de 2016 pelo IBGE. Essa é uma citação direta. Alguns dados para você ter ideia do dilema que a gente está vivendo. 1 em cada 3 casamentos no Brasil, hoje, isso são dados de 2018 agora. 1 em cada 3 casamentos no Brasil termina em divórcio. 1/3 dos casamentos do Brasil terminam em divórcio. Levanta a mão quem é casado, por favor. Que essa estatística não alcance a nossa casa, mas olha para o lado. Olha o tanto de gente casada. Pela estatística, 1/3 desses casamentos, a partir de uma sociedade, tal como está apresentada, estaria fadado ao fracasso e ao divórcio. O tempo médio de casamento no Brasil, que só diminui ao longo dos anos, é de 14 anos. E não é que o pessoal fica assim 14 anos casados, né? É porque a média ainda é de 14 anos, porque tem gente que ainda vive a vida inteira casado, mas assim, é assustadoramente os casamentos que acabam com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim por diante. Os casamentos diminuíram 2,3%. Os divórcios aumentaram em 8,3%. Eu estou falando de estatísticas anuais. Se eu falasse de década, você ia ficar depressivo. Eu estou falando de estatística anual. Cerca de 345 mil divórcios ano, pasmem. 345 mil divórcios por ano. Para você ter uma ideia, em 2006 esse número não chegava a 80 mil. A gente está falando de 345 mil. Dos 1.095.535 casamentos em 2016, 99,5% ocorreram entre pessoas de sexos opostos. Veja aí as novas configurações. E 0,5% entre pessoas do mesmo sexo. Você quer uma estatística alarmante? O único casamento que cresce no Brasil é o casamento homoafetivo. Quem está se casando mais a partir da nova legislação brasileira são pessoas do mesmo sexo, enquanto pessoas do sexo oposto, a partir do princípio criacional de Deus, e a clareza nas Escrituras quanto a isso, casam-se cada vez menos, divorciam-se cada vez mais, têm cada vez menos filhos. O contexto aqui, quando Paulo escreve, é o contexto de uma sociedade greco-romana, uma sociedade fundamentada nos valores da Grécia, antigo império, e do Império Romano, império vigente naquela época. E esse texto ele vai propor para eles e para nós, veja como a palavra de Deus é atual, mas vai propor primeiramente para eles uma nova ética, uma revolução, a sociedade como ela era conhecida por todos, porque você tem que entender que o século I, numa sociedade de configuração greco-romana, os maridos tinham todo o privilégio e toda a voz, e às mulheres cabia apenas as responsabilidades e o silêncio. Uma sociedade extremamente machista, extremamente patriarcal, onde as mulheres não tinham vez e não tinham voz. O evangelho vai mudar essa configuração. Onde os pais possuíam todo o poder, muitas vezes inclusive tirânico, e os filhos tinham uma configuração completamente deturpada dentro do seio familiar. Onde os patrões, que eram na verdade senhores de escravos, tinham todo o domínio, e os servos, que portanto ao serem escravos não possuíam direito algum. O evangelho vai subverter a lógica da pirâmide de poder. O Paulo propõe aqui, a partir do evangelho, uma inversão total dos valores, que eram culturais, mas não compreendiam aquilo que é um valor de essência, daquilo que é a palavra de Deus. Ele estabelece, então, aquilo que a gente vai ver nesse texto, uma ética da reciprocidade, onde um lado não fica com todo o bônus e o outro lado fica com o ônus, onde um lado apenas assume o privilégio e o outro lado apenas as responsabilidades. Não, nas novas configurações de sociedade possível,
a partir dos valores do Evangelho de Jesus Cristo, todos têm igual importância. Não existe mais diferença entre homem e mulher, entre branco, entre negro, entre escravo, entre senhor, entre pais e entre filhos. Há sim uma clareza de funções, há sim uma clareza de papéis, mas Cristo é tudo e está em todos. Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem em si intrínseco igual valor. E aí a gente está falando de algumas pautas que, assim, se a gente não prestar atenção, a gente esquece que é do primeiro século, porque 2019, tão atual, são as mesmas pautas, talvez com configurações diferentes, mas passam-se séculos e séculos, a sociedade é cíclica, houve momentos históricos de inversões e retornos, e agora, nessa sociedade fragmentada, mais do que nunca, temos que, como igreja, assumir a responsabilidade de um povo santo, de um povo modelo, de uma comunidade contraste, que está disposto a mostrar ao mundo o que é ter casamentos saudáveis, o que é ter famílias felizes, o que é ser pai ou mãe ou filhos da maneira de Deus, o que é trabalhar para a glória de Deus. A palavra de Deus é extremamente atual. Começando pelo casamento. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Deus não apenas muda indivíduos, Ele muda famílias. Ele muda sociedades. E ele vai dizer que a igreja é, portanto, apenas um espelho do que é a família. Que jamais teremos igrejas fortes com famílias fracas. Que jamais teremos uma igreja santa se as famílias não buscam santificação. Que jamais teremos um todo forte se as suas partes forem fracas. Ou seja, nós não estamos aqui nos reunindo para ter uma igreja forte, uma igreja santa e uma igreja que testemunha da glória de Deus, se nós não buscarmos esses mesmos valores no dia a dia da vida. Paulo está tentando desconstruir desde o início dessa carta essa vida fragmentada. Não é o religioso e o não religioso, não é a igreja e não igreja, é o todo da vida, é a soberania de Cristo, é todas as esferas da sociedade, o evangelho afeta tudo e todos. E ele começa então, falando às mulheres. Ele diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Esse tema da sujeição, que seria melhor traduzido como submissão, é um tema espinhoso na nossa época. E por que ele é espinhoso? Porque há uma dificuldade de compreensão, tanto do seu contexto original quanto da sua aplicação histórica. Hoje em dia, essa expressão está tão gasta, porque foi, sem dúvida alguma, muito mal utilizada. E aí a gente pensa submissão como caráter de inferioridade. A gente pensa em submissão como algo daquilo que é menor, daquilo que tem menos voz, daquele que tem menos importância. É interessante que há uma retórica, há uma tradição literária e até lógica de que você começa trabalhando argumentos mais leves e você vai intensificando. É aquela coisa assim, ó, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual que você quer? Então, assim, quando você quer pedir um favor, você sabe, você fala assim, ó, então, sabe aquela coisa, aquela conversa que a gente teve, você começa de leve, aí o cara tá olhando para você e fala, tá, qual que é o golpe? Ou seja, tá, o que você quer? O que você precisa? Por que eu digo isso? Porque Paulo vai fazer isso nas 3 esferas. Entenda porque isso é importante. Ele começa com um mandamento que teoricamente é mais brando, para depois intensificar a questão. Mulheres, não pensem que a temática da submissão é uma temática de modo algum opressora, porque tudo que fundamenta-se do evangelho, pelo contrário, é libertador. Agora, o que realmente a conversa vai ficar séria é quando Paulo for falar com os maridos. Vai intensificar-se porque o modelo da mulher é a igreja. Então, Paulo vai dizer isso em Efésios. Tenham como exemplo a noiva de Cristo, a igreja. Estou parafraseando o que ele diz lá. Mas aos homens, tenha como exemplo quem? Jesus. Então, cabe à mulher comportar-se tal como a igreja diante do Cristo. Claro que salvo as devidas proporções, mas caberá ao homem representar o próprio Cristo para sua esposa, família e sociedade. Então ele começa pela mulher.
O modelo da esposa é a igreja, o modelo do marido é Jesus. Sujeição aqui, como eu disse, é melhor traduzido como submissão. Submissão não como subserviência, mas como uma comissão. Uma participação ativa e fundamental para o cumprimento da missão de Deus através da família. Lembra que quando lá no Gênesis é dito que a mulher é concedida ao homem como auxiliadora idônea em igual valor, embora com diferentes papéis. Gente, perguntar qual função é mais importante é de uma tolice sem tamanho. É como chegar diante de um avião e perguntar qual asa é melhor. Qual asa é mais importante? Você tira uma asa, o voo cai. Você tira uma asa, o avião não se sustenta. As duas são de igual valor, de igual importância diante de Deus e diante dos homens, cada um na sua função para gerar o equilíbrio. Então, as mulheres, infelizmente, eu tenho que admitir, a igreja, historicamente, ou eu deveria dizer parte dela, na sua deturpação, acabou por trazer uma postura machista diante de um texto como esse. Como se a mulher só existisse para viabilizar a vida do homem, como se a mulher fosse alguém assim. Qual é a missão da mulher? A missão da mulher é existir para o homem. Não, a Bíblia nunca disse isso. Como inferior, como... Não, embora, e isso bota um gosto amargo na nossa boca, quando a gente ouve de submissão, porque historicamente isso foi falado por muitos. E aí não são poucos os pastores que um casal vai se aconselhar e falar, não, mas você tem que ser submissa. É como se ele estivesse dizendo, você tem que se calar, você tem que obedecer cegamente, você tem que entender qual é o seu papel de subalterno na relação. A palavra de Deus jamais disse isso. E a gente fala de configurações familiares, de sociedade, de trabalho. E aí a gente esquece, por exemplo, exemplificações de Provérbios 31, onde é uma mulher que acorda cedo, que ela tem suas empregadas, que ela governa as coisas no campo, que ela dá ordem para as pessoas, ela é uma empreendedora, ela vai, ela cuida da vida, mas compreendendo o seu papel dentro de casa. Cuidado para não estabelecer valores culturais como realidades bíblicas e tornar dogmas, tornar ídolos. Não é o que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos, então, compreender submissão a partir de pelo menos dois aspectos nesse texto. Primeiro, como ordem divina. É ordem de Deus, minhas irmãs. É ordem de Deus. E ou nós cremos que Deus sabe o que é melhor para nós, ou a gente questiona todo o resto. Deus vai dizer, assumam esse papel de auxiliadora idônea, participando ativamente dessa missão, tendo o marido como líder espiritual da casa. Não há pontos cinzas quanto a isso, é preto no branco. Cabe ao homem a responsabilidade da liderança, a qual eu já vou falar num instante. Mas é ordem divina, é um princípio criacional que traz liberdade. Na nossa sociedade confusa e relativista, a gente confunde liberdade com libertinagem. A gente pensa que ser livre é não ter regras. Quem não tem regra é anárquico. Aquele que é livre é aquele que vive a partir das regras. Um trem só caminha como deve caminhar, só funciona quando deve caminhar, se ele estiver no trilho. Se ele descarrilhar, se ele sair do trilho, ele deixa de cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Então, liberdade como um conceito descolado de princípios e orientações, na verdade é uma escravidão do próprio ser, porque aquele que não vive a partir de padrões e princípios, sejam homens ou mulheres, eles deixaram de compreender que há uma ordem do cosmos, que há um Deus que governa todas as coisas e todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, é uma ordem divina. Não existe verdadeira liberdade sem clareza de princípios. Em segundo lugar, é um ordenamento condicional. E isso é importantíssimo. É um ordenamento condicional, porque o texto diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Essa submissão, essa participação da missão da família ao marido está condicionada à submissão ao Senhor Jesus Cristo. A concordância da mulher ao marido na condução da vida e da família acaba, repito, acaba quando o marido faz algo ou pede que sua esposa faça algo que fira diretamente os princípios de Deus. Isso é de fundamental importância. Porque nesse momento, ele perde a autoridade, que não é uma autoridade elementar, mas é uma autoridade delegada.
O marido só possui autoridade na família porque foi dada a ele pelo próprio Deus. Quando ele fere os princípios de Deus, ele perde a autoridade. E, portanto, a esposa deve primeiro submissão a Deus e orientação à sua vontade e à sua palavra. E é papel da esposa, se o marido conduz a sua vida e a vida de sua família por meios tortuosos, é papel dessa mulher, como coparticipante dessa missão, exortar o seu marido em amor. Não é bajulação, mas eu sou extremamente grato a Deus pela vida da minha esposa. Quem convive um pouco mais com ela, sabe que ela não é uma mulher assim, de personalidade fraca. Mas é uma mulher que eu poderia destacar aqui várias das suas virtudes, mas que compreende o seu papel. Uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher de Deus, uma mulher que participa ativamente de todas as decisões do nosso casamento, do nosso futuro e da nossa família, mas que compreende o que significa ser uma coparticipante da missão de Deus. Compreende que há momentos ela tem que se lançar nesse desafio de fé e crer que Deus estabeleceu como líder espiritual da relação a minha vida, seja para ela e seja para os meus filhos. E que quando eu pareço caminhar um pouco para além daquilo que é a vontade original de Deus, ela fala, e ela me exorta, e ela me desafia, e ela me relembra, cumprindo o seu papel. Mas por vezes, e a gente brinca muito com isso, ela fala que eu sou teimoso, eu só digo que eu sou convicto. Eu prefiro essa segunda expressão. E ela fala, você é teimoso? Eu falei, não, é que quando eu tenho uma convicção de algo, eu sei que é por ali que a gente deve seguir. Não quer dizer que a gente não erra, mas pelo menos caminha por uma convicção, por uma consciência. E não foram poucas as vezes que ela, em amor a mim, a nossa família e a Jesus Cristo, disse, eu não tenho certeza desse negócio, mas eu vou crer que você tem buscado a Deus e eu vou crer que você quer o melhor para a nossa família. Portanto, mesmo não crendo e vendo o que você crê e vê, eu me permito ser liderada por você. Esse é o papel. E qual é o papel do homem? Nesse texto, poderíamos falar muito mais. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Qual é a função do marido? De modo simples e claro, amar as suas esposas. Como? Como Efésios diria. Como Jesus amou e se entregou por ela. Sacrificialmente. Pensar na mulher antes. Veja então que liderança é diferente de chefia, que autoridade é diferente de poder, que exercício de condução é diferente de opressão. O que é ser um líder como Jesus? É um líder que serve, é um líder que ama, é um líder que se entrega. É alguém que não se utiliza de poder, mas que reconhece o princípio de autoridade. E a autoridade só faz sentido não para subjugar alguém. A autoridade só faz sentido quando colocada a serviço do outro. Como é que você deve amar sua esposa? Da mesma maneira como Cristo amou a igreja. E qual foi o exemplo maior que Jesus deu por amor à igreja? O seu sacrifício. Até que ponto você tem que amar a sua esposa e demonstrar esse amor? Morrendo. Não literalmente. Embora tenha umas esposas aí que talvez queiram. Mas não é disso que a gente está falando. Você tem que morrer para si mesmo. Você tem que entender que as necessidades dela vêm antes das suas. Quando o marido ama a mulher como Jesus ama a igreja, meus irmãos, essa esposa alegremente se permitirá ser guiada por esse líder espiritual colocado por Deus na sua casa. Qual é a razão de tantas dissoluções? A razão de tantas dissoluções é a inversão desses papéis. É quando a esposa assume uma postura que não é sua. É quando o marido é omisso diante das suas responsabilidades. E aí a coisa fica complicada, porque não é essa a intenção de Deus para o casamento. E aí realmente as relações vão se fragmentando. E aí o Paulo ainda diz, e não as tratem com amargura. Isso é interessante. Estava refletindo sobre isso. Não tratar com amargura. Esse mandamento, me parece, impede os homens de tratarem suas esposas com aspereza, grosseria, agressividade. Não cabe no casamento cristão qualquer tipo de violência, seja ela física,
psicológica, e o óbvio precisa ser dito. Bom, já disse física, era psicológica, verbal e o óbvio, física, em última instância, que não apenas é pecado, mas é crime. Vocês conhecem o pastor Paulo Júnior. Uma vez ele me contou um exemplo, ele falou que chegou um casal lá, e aí o cara estava agredindo fisicamente sua esposa, casal da igreja. Ele falou, realmente aconteceu, me arrependo. E aí o Paulo falou assim, você perdoa? Ela falou, não, eu perdoo, foi um incidente. Ele falou, então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se eu souber que você tocou nessa mulher de novo, você vai ser preso. E você não precisa nem se perguntar se foi ela ou quem foi. Serei eu. Porque pecado a gente perdoa, mas crime a gente pune. Então você pode até se arrepender, mas você vai se arrepender dentro da cadeia, porque nessa mulher você não encosta mais. E às vezes, para passar um pano, tem gente assim, abusando de pessoas no contexto do casamento. Você quer um dado alarmante? A mulher brasileira apanha. E apanha muito. As estatísticas são assustadoras. Agora, você quer saber o que é mais assustador? Que em grupos de identificação, sabe qual é a mulher de faixa socioeconômica em contexto de grupo que mais apanha no Brasil? Você cair para trás, é bom que você está sentado? A mulher evangélica. Tá bom para você ou não? Eu falei isso para um pastor outro dia. Ele falou, mas deve ser a mulher evangélica casada com um não cristão, né? Eu falei, quem dera. Quem dera. Enfim. Pelas estatísticas, e em nome de Jesus, quero crer que a gente está fora, tem mulher aqui dentro que já apanhou ou apanha. Sem contar a violência verbal, psicológica e emocional. Pelas estatísticas, tem mulher aqui que já foi abusada sexualmente. Que já apanhou de marido. Ou de namorado. Que já passou por cárcere privado. Terror emocional. O Evangelho muda isso tudo. O Evangelho nos dá uma nova configuração de vida. Porque se no primeiro século o homem era aquele que impunha todas as coisas, vem Paulo sutilmente falando, ame tua esposa. Ame tua esposa. De que maneira? Como Jesus, ele é teu referencial. Isso muda tudo. É a inversão dos valores da sociedade. São como bombas de tempo que vão minando as estruturas pecaminosas de uma sociedade corrompida. O casamento é uma aliança e essa compreensão é crucial. A nossa cultura, ela ama coisas como realização pessoal, bem-estar, satisfação. Ela odeia coisas como compromisso, disciplina, submissão mútua. Diante dos primeiros obstáculos, as pessoas do nosso tempo largam o emprego, mudam de carreira, desfazem amizades. É por isso que é importante compreender o casamento como pacto, o casamento como aliança. Um recado aos solteiros. O que as pessoas buscam ao procurar alguém para se relacionar, então se casar? A sociedade diz, procure alguém com uma alma gêmea compatível. Afinal, o que significa isso? Em resumo, é encontrar alguém que me aceite como eu sou e eu aceite como ela é. O problema, se essa é a sua ideia de compatibilidade, você vai ter sérios problemas. Porque ninguém é plenamente compatível. Se você deseja encontrar alguém assim, você precisa lembrar que você mesmo não é assim, porque ninguém é perfeito. Seres humanos são extremamente complexos. Medos, ansiedades, traumas, cobiças, orgulho, inflexibilidade, impaciência, irritabilidade, falhas de caráter. Aí você casa e fala assim, nossa, mas a pessoa mudou. Não, você só conheceu. E esse ideal romântico, e romântico aqui no sentido pejorativo, romântico no sentido de ilusório, vai gerando em nós um desejo por algo ideal e não um compromisso diante de um pacto e de uma aliança. A gente não casa para ter uma vida perfeita, a gente casa para glorificar a Deus, honrando o compromisso que nós fizemos diante dele e diante dos homens.
E eu sei que há entre nós pessoas que já passaram pela dor e o trauma de uma dissolução matrimonial. Mas em nome de Jesus, se esse é seu caso, eu gostaria de te lembrar que Deus não terminou tua história. E que o propósito de Deus é da restauração, o propósito de Deus é da reconfiguração das nossas histórias e da nossa existência. E nós oramos para que Deus coloque uma pessoa do seu lado que vai glorificar a Deus e te ajudar nessa missão, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. A igreja é o lugar onde o solitário encontra uma família. A igreja é o lugar onde órfãos encontram paz. A igreja é o lugar onde a gente tem a percepção de que nós não estamos mais sozinhos, não importam nossos históricos, traumas e dores. Cristo é aquele que um dia há de restaurar todas as coisas. Profunda transformação de caráter através de uma amizade profunda. Essa é a definição do reverendo Timothy Keller sobre o que é o casamento. Se deixar, eu falo só sobre isso, mas eu tenho mais 2 temas, versículo 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, entrando no conceito aqui de filiação, a obediência dos filhos aos pais, por mais óbvio que seja, é um mandamento. Quem não respeita a autoridade dentro de casa não vai respeitar fora dela. As tradições mais antigas, talvez, poderiam pecar um pouco pela severidade, quem sabe. Mas quem teve regra dentro de casa, quem teve princípio dentro de casa, de modo saudável e não desajustado, traz uma vida que frutifica a partir disso. É dito, obedeçam seus pais em tudo. Aqui pais não é no sentido do gênero masculino, é pais e mães. Obedecer em tudo, não é obedecer quando concorda. A gente tem bastante jovens aqui, não é você honrar teu pai e tua mãe quando você acha que eles estão certos, é você honrar seu pai e sua mãe, ponto. Ponto. A gente vive uma sociedade desajustada, de corações de pais contra filhos e de filhos contra pais, de uma falta de uma percepção de autoridade e honra. Ainda assim, a palavra de Deus vai nos dizer: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias por sobre a terra. É o primeiro mandamento como promessa. Eu cresci ouvindo esse negócio da minha mãe e do meu pai. Eu aprontava, honra teu pai e tua mãe. Para quê? Aí eu entendi assim, para não morrer logo. Aí eu falei, eu quero viver, eu acho que eu tenho que obedecer. Então vou tentar obedecer, vou tentar honrar. É o primeiro mandamento com promessa. E aí se você acha, como de novo uma sociedade relativista que tem medo de regras e tudo parece que é imposições e tudo parece que é uma certa acentuação legalista, eu te desafio a algo, eu te desafio, vocês filhos, todos aqui são filhos, mas quem ainda é mais jovem, quem não configurou sua própria família, eu te desafio a fazer uma pesquisa e descobrir pessoas que foram péssimos filhos, rebeldes, desobedientes, insolentes e que têm uma vida próspera. Eu te desafio a isso. Gente que não prestava dentro de casa, mas na sociedade foi maravilhoso. Eu quero que você ache um. Gente que não respeita pai e mãe e conduz sua vida de modo adequado. Me fala de um, eu não conheço nenhum. Nenhum. Porque é um reflexo natural. Pais, versículo 21, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Algumas maneiras, poucas, poderíamos falar muito mais, mas algumas maneiras de irritarmos nossos filhos. Quando nós, enquanto pais, somos incoerentes. Quando a gente diz uma coisa e vive outra. Eu poderia usar a palavra hipócritas, mas eu quero ser mais leve, eu vou usar incoerente. Quando a gente fala uma coisa para os nossos filhos e a nossa conduta é completamente diferente. Quando a gente ensina honestidade, mas nós mesmos não somos honestos. Quando a gente fala de valores, mas a gente está querendo passar a perna em todo mundo. Eu estou falando a gente aqui, obviamente, num discurso generalizante. Não estou pontuando. E aí a gente tem um ditado, que o fruto não cai longe do pé. Sabe por quê? Pais e mães. Alguns já criaram seus filhos. Glória a Deus por isso. Alguns de nós estão nesse processo, outros vão chegar a esse processo. Uma verdade simples de tudo. Os nossos filhos não ouvem tanto aquilo que dizemos, tal como observam a maneira como vivemos. As palavras têm um volume, mas a vida grita muito mais alto. Não adianta você ter uma retórica boa, se sua vida não é coerente.
se sua prática não é condizente com aquilo que você transmite. Uma outra maneira de nós irritarmos os nossos filhos: excesso de severidade. Pais brutos, mães agressivas, excesso de imposição de limites desnecessários, excesso de severidade, quem sabe até mesmo física, ou afetiva, ou psicológica. Uma outra maneira de irritar nossos filhos: falta de tempo, algo muito presente na nossa sociedade. Houve uma reconfiguração da sociedade quando o homem do campo tornou-se um homem industrial. Sociedade industrial, vai para o chão de fábrica, trabalha até morrer. Não cria mais filho, não cria mais filha. A criação dos nossos filhos se tornou uma atividade quase que estritamente materna. E falta referência de pai para as nossas crianças. Porque os pais estão tão ocupados em ganhar dinheiro, mas depois de 10, 15 ou 20 anos, eles se dão conta que o dinheiro não compra valor. Que a presença não substitui os presentes. Ou o inverso disso, os presentes não substituem a presença. E aí vai se configurando. Não é mais o homem industrial, já mudou mais algumas vezes, mas há essa possibilidade de ausência, de família. Falta de tempo, não há presença, não há disponibilidade, não há afeto, não há prioridade. E quando chega em casa exausto, ainda assim, está de corpo presente, mas não imprime afeto e cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Totalmente possível. E um quarto e último exemplo dos vários que eu poderia dar, me parece ser o mais comum a essa sociedade. E quem sabe no ano que vem eu posso até engatar uma série sobre isso, sobre paternidade saudável, maternidade saudável, que é epidêmico. Ausência de limites. Ausência de limites. Se a severidade é um problema, a ausência de limites é um outro problema. E me parece que a sociedade hoje, na configuração dos pais, não peca tanto pelo excesso de severidade, mas peca muito pela ausência de limites. Pais frouxos, com perdão da expressão, que geram filhos totalmente desajustados. Os filhos deixaram de ocupar a posição de filhos e se tornaram verdadeiros ídolos. Há famílias reféns de pequenos ditadores. São crianças de 2, 3 e 4 anos que regem inteiramente a vida da família. São elas, e não os pais, que definem como eles vão comer e onde eles vão comer e quando eles vão comer. São as crianças e não os pais que definem como os pais administram seu dinheiro, que presente receber, em qual data do ano e de que maneira eles desejam. São os pais que definem quanto tempo, ou são os filhos que definem quanto tempo os pais vão ficar em um determinado ambiente. Não tem limite nenhum. São, perdão da expressão, verdadeiros monstrinhos. Verdadeiros monstros. E uma criança monstro vai virar um adulto monstro. Perceba o que a gente está fazendo. Se você não sabe dizer não para os seus filhos, se você acha que é bonitinho fazer tudo o que ele quer, você vai acabar, em nome de Jesus, me escute, você vai acabar com a vida do seu filho. Você vai acabar com a vida do seu filho. Sabe por quê que não tem respeito mais nas escolas, em lugar nenhum? Cortella vai falar sobre isso, que o adolescente chega e ele bate na cara do professor quando o professor fala: você não vai sair, você não vai no banheiro. Ele bate por quê? Porque o professor é a primeira figura de autoridade que ele percebe na sua vida, porque dentro de casa ele não ouve um não. Ele não tolera limites, aí depois ele não para no emprego. Sabe por que ele não para no emprego? Porque ele acha que o chefe dele não valoriza ele. Amigo, o chefe não vai valorizar mesmo. Chefe cristão a gente já vai falar. Mas chefe não vai valorizar, ele não é teu amiguinho. Ou a gente ensina para os nossos filhos que a vida é dura, que tem limites, que exige resiliência, que exige intencionalidade, que o mundo não é um mar de rosas, que você não vai conseguir tudo que você quer da maneira como você quer, que existe paciência, que o conceito da semeadura é importantíssimo. Você planta e não nasce no dia seguinte. Existe investimento. Tem gente querendo assim viver uma vida que uns caras de 50, 60 anos de idade construíram ao longo de toda uma história, querendo viver isso com 20 anos de idade. Não vai rolar. E de quem é a culpa? Dos pais. E eu não quero ser duro com os pais porque eu sou pai. Eu clamo a Deus pela misericórdia de Deus, porque todos os pais, mesmo quando erram, tentam acertar, mas é por isso que a gente tem que voltar não para a cultura, mas para a palavra. Para a palavra de Deus. A criança vem zerada. Você ama seu filho? Imponha limites. Diga não, sempre que necessário. Diga não mesmo quando você pode dizer sim. Não dá tudo o que ele quer na hora que ele deseja. Faz ele esperar um pouco.
gera paciência, resiliência. Inércia é importante. Em uma sociedade onde as crianças ficam o dia inteiro diante de telas, aprenda a desenvolver o potencial criativo de crianças com um brinquedo de madeira, com coisa que ele monta. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? A gente não está percebendo um adoecimento da sociedade a partir de umas novas configurações e atitudes. E a gente volta para a palavra. E a gente vê, não irritem seus filhos. E quanto mais a gente poderia extrair disso. Porque qual é o resultado? O resultado descrito na palavra é o desânimo. Não os irritem para que eles não desanimem. Para que eles não cresçam pessoas inseguras, emocionalmente fragilizadas, psicologicamente confusas, de valores e princípios questionáveis. Não pense que é uma coincidência a altíssima taxa de suicídio ou tentativa de suicídio entre nossos jovens e adolescentes na sociedade atual. Eles não aprenderam a ouvir, não. Eles não aprenderam a se frustrar. Aí uma adolescente de 13 anos quer se matar porque o namoradinho terminou com ela. O que é isso? O que é isso? O que a gente está fazendo? Veja que é um resgate. O Evangelho restaura aquilo que foi fragmentado. E Deus, como Pai, disciplina os filhos que ama. Veja que disciplina vem do mesmo radical discipular. Essa é a ideia. Não é disciplina como atitude punitiva meramente, mas é disciplina como um mestre que orienta o seu discípulo sobre a maneira como ele deve conduzir a sua vida e a sua história. E se a sociedade está fazendo errado, a igreja tem que mostrar qual é o caminho. Os discípulos de Jesus têm que ser um norte, uma referência, uma bússola para quem está perdido. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E por fim, as relações de trabalho, versículos 22 em diante. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Novamente, pessoal, uma proposta absurdamente revolucionária. Nós precisamos nos lembrar de novo que o contexto romano era um contexto de escravidão. Paulo está falando no contexto de escravidão coisas que historicamente agora nós sabemos haveriam de minar as bases de toda uma sociedade imperial. Porque ele vai dizer, por exemplo, aos escravos, sirvam aos seus mestres como quem serve não a eles, mas como quem serve ao verdadeiro mestre, ao Senhor de todos nós, a Jesus o Cristo. Essa postura começa a minar a escravidão de dentro para fora. Eu nunca vou esquecer de uma conversa que eu tive com um pastor, abençoou muito a igreja brasileira. E eu falei, então, como é que você vê, uma vez que o Império Romano não tem data de queda, né? Historicamente você sabe disso, o Império Romano nunca foi conquistado, efetivamente, né? Ele caiu como os outros impérios, ele foi implodindo, é uma coisa quase que inexplicável. Então, uma vez que o Império Romano ele tem essa dissolução surpreendente, claro que por alguns fatores, eu perguntei a ele, um pastor mais velho, como é que você enxerga a maneira como o Evangelho afetou a desconstrução dessa sociedade? Ele me contou uma história, uma ilustração que fez todo sentido. Ele falou, Diego, você era um senhor de escravos, aí você se convertia, e no domingo você se ajuntava com seus irmãos, seus novos irmãos em Cristo, para celebrar ao próprio Cristo. E você que era o senhor de escravos, no domingo, no ajuntamento, na reunião, na celebração, no culto, o cara que trazia a reflexão, o cara que instruía a palavra era o teu escravo. Você descobre que o teu escravo, que trabalha para você e por você foi oprimido por anos durante a semana, no domingo é teu pastor. Como é que você continua tratando ele da mesma maneira como você tratava antes? Você é escravo e aí você se converte. E você odiava o seu patrão, mas agora a palavra nos instrui a amar inclusive os nossos inimigos. Então agora a maneira como você trabalha não é mais pela obrigação, pelo peso e com ódio, mas é motivado
por um desejo de glorificar ao Senhor, mesmo que aquele Senhor não mereça. Eu quero glorificar o Senhor Jesus Cristo. E aí, o seu patrão ou o seu senhor percebe sua mudança de postura e ele pergunta: o que aconteceu? E você diz: é Cristo. E ele fala: eu quero conhecer mais sobre ele. Isso acaba com toda forma de exploração. Porque agora não há mais superioridade e inferioridade. Há uma família na fé. Toda a base da escravatura vai sendo minada por essa nova percepção revolucionária do Evangelho. Talvez uma leitura mais progressista e, obviamente, equivocada diria que não, o Paulo tinha que ter falado que a escravidão tinha que acabar e que era um absurdo, e que era um pecado. Ele fez isso, só que de um meio genial. Ele não precisou falar: olha, agora vocês, escravos, vocês têm que se revoltar, você tem que brigar pelos seus direitos, você tem que ir para cima, porque Cristo é tudo e está em todos, e agora o seu patrão vai ver. Ele fala: não. Trabalha para Deus e deixa que Ele faz o resto. Testemunho, irmãos. Testemunho. E assim, quase como quem não quer nada, ele vai implodindo as bases daquela sociedade, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. De modo que alguém hoje poderia transpor essa palavra para a nossa realidade e falar: mas Diego, meu patrão é muito complicado. Eu não duvido disso, pode ser verdade. Mas eu duvido que a sua situação atual é pior do que um escravo no Império Romano no primeiro século. Eu duvido que a sua situação seja mais complicada do que um escravo no Império Romano no primeiro século. E ainda assim, a orientação é: glorifique a Deus no seu trabalho, por mais difícil que ele seja. Pode ser que futuramente Deus vá te prover um outro trabalho, mas enquanto você está no desenvolvimento da função onde Deus te colocou, dê um bom testemunho, não porque teu patrão merece, mas porque Deus é digno da nossa glória através do exercício da nossa função. Parece até mentira, né? Está percebendo como são valores diametralmente opostos aos valores dessa sociedade? São coisas diferentes. O empregado cristão deve ser um exemplo de caráter, excelência e integridade, não apenas quando o patrão olha, porque quando ele não olha, o empregado está no WhatsApp o dia inteiro. Eu não trouxe as estatísticas aqui, mas eu tenho. O efeito do uso excessivo de tecnologia no ambiente de trabalho é devastador na produtividade das empresas hoje em dia, sabia disso? O pessoal, assim, está disperso por causa de uma tela. Não produz. Se você for ver o quanto de hora de trabalho é perdido no mês, assim, é absurdo. E aí o que nós temos que nos perguntar? Se nós estamos recebendo pelo nosso trabalho, fazer corpo mole no trabalho e perder horas e horas e ainda ganhar para isso. Vou usar uma palavra forte, mas é a única que cabe. O nome disso é roubo. E ao profissional cristão não cabe esse tipo de atitude. Defasar aqueles que lhe estão dando trabalho e pelos quais Deus provê um sustento. Importante a gente lembrar disso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, 23, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Então, sim, você trabalha porque você tem um salário, mas a verdadeira herança não é o teu salário. A recompensa verdadeira está na eternidade. É uma vida que glorificou a Deus por todos os anos da sua existência. Quem cometer injustiça, o versículo 24 diz, receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Nesse aspecto, me parece que Deus tanto fala de ser justo na retribuição, como ser justo na recompensa. A recompensa final e definitiva há de vir do Senhor na eternidade. Mas o critério é apenas ganhar mais? É apenas ter condições melhores? Não, o conceito de justiça. Tem funcionário que não para emprego nenhum, que só tenta levar vantagem nos lugares onde trabalha, que não pode ver uma brecha que já quer processar a empresa que o deu uma função e um trabalho. Aí depois ele se pergunta por que ele não consegue emprego, por que os salários são baixos, por que ele não desenvolve na sua carreira. Então, porque é um conceito de justiça.
implementado por Deus. Você vai ser um péssimo trabalhador, você vai ter péssimas condições. Deus não se deixa escarnecer. Ele é justo. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Mas não haverá exceção. Por quê? Porque não é apenas para os trabalhadores, é também para os patrões. Por que os patrões, às vezes, pagam salários injustos? Por que fazem cálculos desonestos? Se aproveitam de quem pode menos. E aí não sabe porque não para funcionário da empresa. Trata todo mundo mal, paga mal pra caramba e se sente traído. É ou não é? Então, assim, não valoriza o funcionário, não sabe lidar com outro ser humano, tem uma postura altiva, é indigno, salário assim, nunca paga o teto, sempre paga o piso, sempre reclama, está enriquecendo e fala que está difícil, enquanto o cara está quase passando fome. Aí os funcionários não têm apreço, aí os caras processam mesmo, que a gente já viu que está errado, mas os caras processam mesmo, falam assim, de não cristãos, né? A gente, não, em nome de Jesus. E aí o cara fala, mas pô, dediquei minha vida a esse cara, 10 anos eu dei emprego para ele. Não, 10 anos você explorou ele, é diferente. 10 anos você usou ele para ficar mais rico. E o apóstolo Paulo está falando o quê? Que um patrão cristão não vive desse jeito. Porque olha o que ele diz aqui no último versículo: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Senhores, patrões, sejam justos. Quem é patrão aqui, Deus te deu um privilégio de liderar pessoas com testemunho cristão para a glória de Deus. Se o privilégio dos empregados é dar um testemunho de como ser um empregado íntegro e excelente para a glória de Deus, o privilégio dos patrões é ter uma rede de funcionários e colaboradores que ele pode influenciar para mostrar que um patrão cristão é diferente dos patrões dessa sociedade corrompida. É totalmente diferente. Por quê? Porque ele vai dizer, lembrem-se que há um Senhor a quem você um dia haverá de prestar contas. Você acha que você é o Senhor desse povo? Lembre-se que há um Senhor sobre você. Trate aqueles que trabalham com você de modo digno, porque você há de responder àquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. As Escrituras são claras e nós não temos tempo para isso. Mas elas afirmam que Deus abomina toda forma de exploração. Explore o pobre. Presta atenção no que eu vou dizer. Explore o pobre e você não vai ter que lidar com o pobre, você vai ter que lidar com Deus. As Escrituras afirmam isso categoricamente. Explore outro ser humano à imagem e semelhança de Deus e você não vai ter que lidar com ele, você vai ter que lidar com o eterno. Porque Deus é justo. O patrão cristão não pode viver por uma ganância insaciável, mas a sua motivação deve ser a de glorificar a Deus, através de justiça e de retidão. Então, quem sabe, se patrões cristãos, claro, às vezes está difícil mesmo, às vezes passamos por crises, mas e se os patrões cristãos pagassem salários mais dignos? Se os funcionários fossem mais valorizados? E se a partir dos patrões cristãos começasse um novo processo de subversão social positiva? Como seria? Como seriam os efeitos diante da sociedade? Porque o Evangelho não nos faz abandonar apenas algumas práticas pecaminosas, mas ele nos faz abraçar novas práticas abençoadoras. Não é apenas aquele que roubava, não roube mais. É aquele que parou de roubar e agora trabalha para abençoar outras pessoas. Mudou tudo. Antes de Cristo eu só pensava em mim. Seja marido, esposa, pai, mãe, filho, patrão ou empregado. Sem Cristo nós só temos a capacidade de pensar em nós mesmos. Em Cristo, meus olhos se abrem para quem está ao meu redor. E eu encerro, caso haja dúvidas angustiantes de como. Talvez em alguns desses aspectos você ouve e fala, ok, maravilhoso, mas como? Eu vou dar uma sugestão só. Só uma, poderia dar várias. Olha para Jesus. Ele é o nosso referencial de tudo isso. Ele, em Efésios 5, é tido como o noivo, que se entrega em amor sacrificial à sua noiva. É ele que estava plenamente aperfeiçoado no amor do Pai. Ele é o exemplo de filho, que honra o Pai acima de todas as coisas e que nos apresenta um Pai que não é dominador, mas que é amoroso.
É em Cristo que a gente pode viver a mesma realidade de alguém que é um senhor e se faz servo. De alguém que é mestre e se torna escravo. De alguém que pode todas as coisas, mas abre mão do poder para exercer autoridade, porque compreende que liderança verdadeira não está a partir de uma posição daquele que manda, mas daquele que tira suas vestes, coloca-se diante de uma bacia e de uma toalha e lava os pés dos seus irmãos. Ele é o exemplo de marido, ele é o exemplo de filho, ele é o exemplo de senhor que se tornou servo. Ele é o referencial para todos nós. Ele é aquilo que nos mostra que essa é uma sociedade possível. Ele é o filho exemplar. Ele apresenta o pai tirano. Ele é o Senhor que se entrega pela humanidade e que é chamado nas Escrituras de servo sofredor. Eu sei, isso tudo parece um pouco utópico, não é verdade? Mas utópico, a semântica, a expressão, o fundamento dessa palavra vem da ideia de não lugar. Topos, lugar, negação, não lugar. O tópico é aquilo que não tem espaço, é aquilo que não acontece, é aquilo que é ilusório, aquilo que assim parece um sonho, é um ideal. Mas nós não estamos falando de uma sociedade utópica, nós estamos falando de uma sociedade possível. Nós estamos falando de uma sociedade que basta você olhar Atos dos Apóstolos e enxergar a igreja primitiva e você vê o que é uma sociedade fundamentada em casamentos saudáveis, em paternidade ajustada, em filiação adequada, em trabalho a partir de generosidade, justiça e direito. Isso já existiu. Em muitos aspectos ainda existe. Mas Deus não quer que apenas uma ou outra família viva essas realidades no seu contexto matrimonial, paternidade e filiação, carreira e trabalho. O desejo dele é que nós, como um povo, sejamos esse testemunho. O que quer que você faça, onde quer que você esteja, que Deus possa conceder graça para nós enquanto povo, porque em Jesus nós temos tanto o poder como o referencial para essa subversão na sociedade. Porque eu sei, alguns desses aspectos parecem, meu Deus, mas tão difícil. Então, é em Cristo. Porque o que a sociedade precisa é ver casamentos que duram, é ver famílias ajustadas, é ver uma atitude correta no ambiente de trabalho. Porque divórcio, pai contra filho, filho contra pai, corrupção no ambiente de emprego, eles já têm sem Jesus. O povo de Deus é aquele povo que traz um referencial e fala, existe uma outra forma de viver, existe uma sociedade possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor.